Antes de começar, siga nosso canal, curta esse vídeo e comente de onde você está assistindo. Neste exato momento, eu estou de pé na laje da minha casa, apoiando os cotovelos num muro de tijolo áspero que nunca recebeu reboco, olhando para o que o mundo inteiro chama de a vista mais bonita do planeta. Diante dos meus olhos cansados, estende-se o Oceano Atlântico, um tapete azul infinito que brilha sob o sol do meio-dia, beijando as areias brancas de Ipanema e do Leblon. À minha direita, dois irmãos se erguem imponente, verde, majestoso, e lá longe pequenino, mas onipresente. O Cristo Redentor abre os braços de Pedrazabão, como se quisesse abraçar a cidade. Mas se vocês olharem bem, se vocês tiverem a coragem de tirar os óculos escuros de turista e olharem com a crueza de quem mora aqui em cima, vocês vão ver o que eu vejo. O Cristo não está abraçando ninguém. Ele está coberto por uma neblina densa, cinzenta, que não se dissipa nem com o vento forte do litoral. Aquilo não é nuvem, meus filhos. Aquilo não é a maresia evaporando. Aquilo é fumaça. É a fumaça tóxica de pneus queimados nas barricadas, misturada com o resíduo sulfuroso da pólvora que explodiu a noite inteira e que fica suspensa no ar, impregnando o pulmão da cidade. Vocês olham para essa paisagem de cartão postal e veem beleza, veem samba, veem a cidade maravilhosa. Eu olho e vejo um cemitério a céu aberto, caiado de branco, iluminado pelo sol tropical. O Rio de Janeiro não morreu de causas naturais. Ele não morreu de velhice. Ele foi assassinado. Ele foi asfixiado, esquartejado e vendido aos pedaços por quem deveria cuidar dele. Eu seguro nas minhas mãos agora um cartão postal antigo, daqueles que eu costumava dar de presente para os turistas americanos e europeus, na época em que eu trabalhava como camareira no Copacabana Palace. A foto mostra um rio vibrante saturado de cor, mas esse papel, que ficou guardado na minha gaveta por 20 anos, está manchado. O mofo verde da umidade da favela comeu as bordas e bem no centro, sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, tem uma mancha marrom, seca, de sangue. Sangue que espirrou no meu quintal quando o vizinho foi abatido na frente do portão. Essa é a verdadeira imagem do Rio hoje. Uma beleza corroída pelo fungo do abandono e manchada pela violência que não é acidente, é projeto. Eu sou a Dona Glória. Eu vivi o auge dessa cidade. Eu arrumei a cama de presidentes, de astros do rock, de gente que vinha pra cá achando que estava entrando no paraíso. Eu sorria e dizia, "Welcome to Rio." Eu acreditava naquela mentira. Eu achava que a violência era uma coisa isolada, um ponto fora da curva, uma nuvem passageira num verão eterno. Mas a nuvem parou em cima da minha cabeça e nunca mais saiu. Hoje, eu não arrumo mais camas de luxo. Hoje, eu tento tapar os buracos de bala na parede da minha sala com massa corrida barata, enquanto o meu filho, o Felipe, ou melhor, o Felipão, como eles chamam agora, me explica, com a frieza de um legista, como a cidade está sendo devorada de dentro para fora. Se você quer entender como o sonho tropical virou esse pesadelo de concreto armado e medo. Se você quer saber quem são os verdadeiros donos dessa guerra que nunca acaba, inscreva-se neste canal agora. Eu vou te contar a história que não aparece no guia turístico e nem no Jornal da Noite. E me diga aqui nos comentários, você ainda tem coragem de vir para o Rio, ou você, assim como eu, já desistiu desse lugar? A atmosfera sonora aqui em cima é uma esquizofrenia que deixa qualquer um louco. Do quiosque lá embaixo no asfalto, o vento traz os acordes suaves de Garota de Ipanema. Um saxofone choroso e elegante tocando bossa nova para gringo ver. Mas aqui em cima, o som ambiente é outro. É o estalo seco, metálico e aterrorizante do fuzil calibre 50. O rajadão que faz o chão tremer e o coração parar. É a trilha sonora da desigualdade máxima. Em nenhum lugar do mundo o céu e o inferno estão tão próximos geograficamente e tão distantes humanamente. O cheiro que invade a minha laje não é só o sal do mar. É uma mistura enjoativa de maresia com o cheiro azedo, fermentado, de lixo que não é recolhido há 3 semanas. A conlurbe não sobe mais.
O caminhão do lixo não passa. O lixo se acumula nas esquinas, alimentando ratos do tamanho de gatos e urubus que voam baixo, em círculos, esperando a próxima carniça. O serviço público parou na barreira policial lá embaixo. Daqui para cima a lei é outra, o cheiro é outro e a vida vale menos do que um pino de cocaína. Para vocês entenderem como chegamos a esse ponto de colapso, onde a barbárie é a rotina e a civilização é a exceção, eu preciso voltar no tempo. Não muito, mas o suficiente para mostrar como a doença começou. A destruição do rio não começou com um tiro, não começou com uma invasão do BOPE. Começou com uma torneira seca, começou com uma lâmpada apagada, começou no dia em que o Estado decidiu, silenciosamente, virar as costas e sair de fininho, como um pai que vai comprar cigarro e nunca mais volta. Eu me lembro do Felipe quando era menino. Ele tinha 12 anos, o cabelo queimado de sol, a pele salgada. O sonho dele não era ser bandido. O sonho dele era ser biólogo marinho. Ele vivia na praia do Arpoador, com uma prancha velha de isopor, pegando onda, salvando tartaruga, limpando a areia. O Rio de Janeiro era o quintal dele, o paraíso particular dele. Ele chegava em casa com os olhos brilhando e dizia: "Mãe, a água hoje estava cristalina, vi um cardume. De peixe prateado." Eu olhava para ele e via futuro. Eu via um menino que amava a cidade com uma pureza que doía. Mas o amor não enche barriga e nem traz água para a caixa. A água parou de subir primeiro. Acendei e disse que era problema de pressão, que a bomba queimou, que ia consertar. Passou uma semana, um mês, 6 meses, a gente começou a carregar lata d'água na cabeça, a comprar caminho-roupepa a peso de ouro. Depois foi a luz. O transformador estourava e a Light demorava 3 dias para vir, porque dizia que era área de risco. Depois, a escola, os professores começaram a faltar por medo. As aulas eram canceladas dia sim, dia não, por causa de tiroteio. A escola virou um depósito de crianças sem futuro e depois fechou. O prédio da escola, onde meu filho aprendeu a ler, hoje é uma base da polícia militar, cheia de sacos de areia na janela e marcas de tiro na fachada. Onde se ensinava a viver, hoje se organiza a morte. Foi nesse vácuo, nesse buraco negro, deixado pela ausência do poder público, que o outro lado entrou. Onde o Estado sai, o comando entra. Mas eles não entraram arrombando a porta. Eles entraram organizando o caos. Quando a luz acabava, era o eletricista do tráfico que subia no poste. Quando faltava remédio, era a farmácia da Boca que fornecia. Quando alguém roubava uma bolsa na favela, não era a polícia que resolvia, era o tribunal deles. O Felipe viu isso acontecer. Ele viu a mãe dele carregando balde de água nas costas, enquanto a prefeitura inaugurava museu no centro da cidade. Ele viu a injustiça na pele, e a pureza do surfista foi morrendo, afogada na revolta. A transformação dele em Felipão não foi da noite para o dia, foi uma erosão. O menino que queria salvar tartarugas percebeu que na favela quem salva é quem tem poder. E o único poder disponível era o fuzil. Ele não entrou para o crime para usar droga. Ele entrou porque o crime oferecia uma estrutura, uma carreira, uma ordem naquele caos de abandono. Hoje, quando eu olho para ele, sentado no sofá com uma pistola na cintura e 2 celulares na mão, eu não vejo o meu filho. Eu vejo um sobrevivente cínico, um gestor da desgraça. Ele me diz, com uma voz rouca de quem fuma muito cigarro e dorme pouco: "Mãe, a senhora vive no passado. O rio que a senhora ama não existe mais. A gente não manda em nada aqui. A gente é só o porteiro armado, a gente é o síndico desse prédio que está caindo aos pedaços. Se a gente sair, a milícia entra e cobra o triplo. Eu estou aqui para segurar a onda, literalmente." Ele diz que está segurando a onda, mas eu vejo que ele está se afogando. E levando a gente junto, o abandono dos serviços básicos foi a semente. A violência é apenas a árvore podre que cresceu dessa raiz. O lixo acumulado na porta da minha casa é o monumento mais honesto que existe sobre a gestão pública dessa cidade. Eles pararam de recolher o lixo porque, para eles, nós somos o lixo. E o lixo a gente não recolhe. A gente queima
ou em terra. A maior mentira que contam para vocês na televisão, aquela que os secretários de segurança repetem com cara de bravos nas coletivas de imprensa, é que existe uma guerra entre o Estado e o tráfico. Que a polícia sobe o morro para acabar com a bandidagem, para libertar a população. Eu dou risada quando ouço isso. Uma risada nervosa, seca, de quem sabe a piada interna. Não existe guerra, meus filhos. Existe negócio. Existe uma coexistência lucrativa. Um ecossistema financeiro onde todo mundo ganha. Menos a gente que mora aqui e leva o tiro. O Felipe me explicou isso numa noite de terco-fera, enquanto a gente ouvia o barulho do caveirão manobrando lá embaixo, na entrada da comunidade. Eu estava tremendo, querendo me esconder debaixo da cama, rezando o terço. Ele estava calmo, comendo um prato de arroz com feijão frio, sem nem olhar para a janela. Mãe, relaxa, hoje não tem tiroteio. Hoje é dia de pagamento. Como assim, Felipe? É o caveirão. Eles vão invadir. Não vão, mãe. Eles sabem exatamente onde a gente está. Eles têm drone, têm câmera, têm informante. Se eles quisessem acabar com a gente, mandavam um míssil. Eles não sobem para acabar com o tráfico. Eles sobem para renovar o contrato. O arrego atrasou 2 dias, então eles vêm fazer uma pressão, mostrar a cara, dar uns tiros para cima para justificar a gasolina. Daqui a pouco o gerente desce com a mochila e tudo volta ao normal. Aquilo me gelou o sangue. A normalidade do Rio de Janeiro é o suborno, o equilíbrio da cidade. Depende dessa corrupção sistêmica. Eu fui até a janela, escondida atrás da cortina, e eu vi um rapaz, um soldado do tráfico, descer o beco com uma mochila nas costas, sem arma na mão, caminhando em direção ao blindado da polícia. A porta de trás do blindado abriu. Ele entregou a mochila. A porta fechou. O blindado deu ré e foi embora. Não houve um tiro. Não houve uma prisão. Houve uma transação comercial. O Rio vive esse teatro macabro, um equilíbrio de terror que gera dinheiro para ambos os lados. Para o tráfico, o lucro da droga. Para a banda podre da polícia, o lucro do arrego e da venda de armas apreendidas que voltam para a mão do bandido na semana seguinte. O Felipão me disse uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Mãe, a gente é funcionário deles. A gente trabalha para eles. A gente administra o varejo, corre o risco, toma o tiro, vai preso, morre cedo. Eles ficam com o atacado, com a parte limpa, com o dinheiro grosso. A polícia não quer que o tráfico acabe. Se o tráfico acabar, acaba a hora extra, acaba a gratificação, acaba o arrego, acaba o medo que elege político. Nós somos sócios minoritários nessa indústria. A indústria do caos é isso que o Rio virou, uma fábrica de medo que gera dividendos. E eu, na minha laje, sou apenas uma peça dessa engrenagem, pagando o preço dessa sociedade com a minha paz de espírito. Quando vocês ouvirem um tiroteio no Rio, não pensem que é o combate ao crime. Pensem que é uma negociação salarial que deu errado. Pensem que é um ajuste de cláusulas contratuais sendo feito com munição traçante. O cinismo atinge o seu ápice, o seu ponto mais nojento e insuportável em ano de eleição. É aí que a máscara cai completamente e a gente vê a face do monstro. Vocês já repararam como a violência no Rio explode misteriosamente sempre que estamos perto de votar para governador ou deputado? Vocês acham que é coincidência? Que os bandidos ficam mais malvados em outubro? Não. É agenda, é cronograma de campanha. Eu descobri isso da pior maneira possível. Era época de eleição estadual, a cidade estava cheia de placas, santinhos no chão, carros de som prometendo segurança já, tolerância zero, abaixo a bandidagem. O candidato favorito nas pesquisas era um desses ex-policiais, linha dura, que falava em abater criminoso. O Felipe chegou em casa nervoso, suando frio, com o radiocomunicador chiando sem parar. Ele jogou o fuzil no sofá, coisa que eu odeio, e sentou com a cabeça entre as mãos. O que foi? Meu filho, a polícia tá subindo. Pior. Mãe, veio a ordem de cima. A ordem da cúpula. Que ordem? Para fugir? Para esconder a carga? Não. Ordem para fazer barulho. Ordem para aterrorizar.
A gente tem que queimar ônibus na Avenida Brasil hoje à tarde. A gente tem que dar tiro pro alto na hora do Jornal Nacional. A gente tem que assaltar na linha vermelha. Mas por que, Felipe? Isso só atrai a polícia pra cá. Isso é suicídio. Ele me olhou com os olhos vermelhos de cansaço e revolta. Mãe, política. O candidato do sistema está caindo nas pesquisas. Ele precisa de pânico. Ele precisa que o povo sinta medo para votar nele. Ele precisa mostrar que o Rio está um caos para ele vender a solução. O nosso chefe fez um acordo. A gente cria o caos agora e se ele ganhar, ele alivia para a gente ano que vem. É troca de favor. O meu terror é o cabo eleitoral dele. Eu senti vontade de vomitar. O meu filho, o criminoso, estava sendo usado como ferramenta de marketing político. Ele ia queimar um ônibus, prejudicar o trabalhador que volta para casa cansado, parar a cidade só para que um homem de terno pudesse subir nas pesquisas dizendo: eu vou acabar com isso. Eles criam a doença para vender o remédio. Naquela noite, o Rio ardeu. Eu vi na televisão as imagens dos ônibus em chamas, o trânsito parado, o pânico das pessoas, e vi o candidato dando entrevista com a cara séria dizendo: isso é inaceitável. Comigo, bandido não vai ter vez. Eu sabia que aquilo era teatro. Eu sabia que aquele fogo foi encomendado. Eu sabia que o meu filho estava lá embaixo, com uma tocha na mão, trabalhando para a campanha do homem que prometia matá-lo. Essa é a política do medo. É a manipulação mais perversa que existe. Eles usam o nosso sangue como tinta para escrever os seus slogans de campanha. Eles usam o corpo do favelado como degrau para subir ao palácio. E a gente? A gente fica aqui, no meio do fogo cruzado, sem saber se a bala que vai nos atingir veio da arma do bandido ou da arma da polícia. Sabendo que, no fundo, o dedo que apertou o gatilho é o mesmo. É o dedo do sistema que lucra com a nossa morte. Se você acha que o seu voto muda alguma coisa nessa estrutura podre, pense duas vezes. Enquanto a indústria do caos for lucrativa, a paz nunca será uma opção. Compartilhe esse vídeo se você também está cansado de ser feito de palhaço nesse circo de horrores. O Rio não precisa de mais polícia, nem de mais bandido. O Rio precisa que parem de lucrar com a nossa desgraça. Lá de cima da minha laje, eu tenho uma visão privilegiada e panorâmica da decadência. Eu vejo Copacabana, eu vejo Ipanema, eu vejo o Leblon estendidos como um tapete de luzes aos pés do morro. Antigamente, essa vista era um mosaico vibrante, um organismo vivo de letreiros neon piscando, de movimento frenético, de vida pulsando 24 horas por dia. O Rio era a cidade que não dormia, a cidade que abraçava o mundo com braços abertos e cerveja gelada. Hoje, quando a noite cai e eu olho para baixo, eu vejo buracos negros, eu vejo falhas na matriz, eu vejo ruas inteiras na Zona Sul que antes eram 1 metro quadrado mais caro do país, com as lojas fechadas, tapumes de madeira compensada, cobrindo vitrines quebradas, placas de aluga-se ou passa o ponto acumulando poeira, fuligem e pichações de facções. O comércio de rua, aquele comércio charmoso, cheio de bossa, que eu mostrava para os turistas com tanto orgulho no meu tempo de guia, está morrendo. Ele está sendo asfixiado. E não é só por causa da crise econômica mundial, da inflação ou dos impostos abusivos do governo oficial. É porque a economia do Rio de Janeiro foi sequestrada, amarrada e amordaçada pela insegurança crônica e pela extorsão institucionalizada. A cidade perdeu sua alma porque a alegria, que era o nosso maior patrimônio, virou mercadoria de luxo tarifada pelo crime. Vocês sabiam que até para ser feliz no Rio de Janeiro hoje, até para sorrir numa esquina, tem que pagar imposto para o movimento? O meu filho, Felipão, me contou isso com a naturalidade assustadora de um contador falando de taxas bancárias, enquanto limpava a arma na mesa da sala. O Comando Vermelho e as milícias, que hoje são sócios em muitas áreas, dividindo o território como se fosse um bolo de aniversário fatiado entre compadres menos, começaram a taxar a festa. A lógica é simples e perversa. Se aglomera gente, gera dinheiro. Se gera dinheiro,
afirma que era parte dela, quer fechar a rua para fazer um pagode domingo. Aquele pagode de raiz, com feijoada e família. Tem que pagar a taxa do silêncio para a boca não mandar parar o som. Quer organizar um bloco de carnaval de bairro, tradição de 100 anos, tem que pagar a taxa da segurança e comprar o abadá da confecção deles. Quer abrir um barzinho com música ao vivo para turista ver, tem que pagar a taxa do ECAD do crime, uma mensalidade sobre cada mesa ocupada. Eles monetizaram a nossa cultura. O samba, que nasceu livre nos terreiros de terra batida, agora é refém de boleto bancário emitido por laranjas. Eu vi o seu Antônio, dono do bar do Toinho aqui da esquina, um senhor português teimoso, que vendia a cerveja mais gelada do morro há 30 anos, fechar as portas chorando numa manhã de segunda-feira. Ele não faliu por falta de cliente. A casa vivia cheia. Ele faliu porque o gerente da área, um subordinado direto do meu filho, exigiu uma participação de 30% no lucro bruto da venda de bebida para permitir que ele continuasse funcionando sem ser assaltado. Dona Glória, eu sou velho, mas sou homem. Eu não trabalho para sócio vagabundo que nunca carregou um engradado, ele me disse, com os olhos cheios de lágrimas, entregando as chaves para a imobiliária fantasma da facção. O bar dele, que era um ponto de encontro, de risada, de vida, hoje é um depósito escuro de carga roubada. Onde antes se ouvia o som do cavaquinho e o brinde dos copos, hoje se ouve apenas o barulho seco de fita adesiva empacotando mercadoria ilícita e o clique de armas sendo destravadas. E o turismo, a minha antiga profissão, o meu orgulho, a vocação natural dessa cidade, morreu, foi assassinado a sangue frio, com um tiro na nuca em praça pública. Eu vejo os hotéis de luxo lá embaixo, aqueles prédios imponentes na Avenida Atlântica, o Copacabana Palace, o Façano estão operando com metade da capacidade, sobrevivendo de eventos corporativos blindados. Os gringos, aqueles que vinham gastar dólar e euro, que se apaixonavam pela nossa magia, pararam de vir. E quem pode culpá-los? Quem, em sã consciência, vai gastar as economias de um ano para vir para um lugar onde você corre o risco de ser assaltado na areia da praia, de ficar preso num túnel, no meio de um tiroteio de fuzil, de ter o relógio arrancado do braço com uma faca no pescoço, em plena luz do dia? A imagem do rio lá fora não é mais o Cristo Redentor, é o caveirão. A indústria do turismo, que sustentava milhares de famílias como a minha, que pagava a faculdade dos filhos da favela, foi dizimada pela indústria do medo. O Rio de Janeiro virou um destino exótico de turismo de guerra, onde loucos vêm para fazer safari na favela, em jipes blindados verdes, pagando para ver a nossa miséria e os nossos homens armados como se fôssemos bichos perigosos num zoológico humano. E adivinhem quem cobra pedágio desses jipes para eles subirem o morro? O próprio tráfico. Eles lucram com a destruição da imagem da cidade que eles mesmos destroem. É um ciclo de autofagia, onde o parasita come a carne do hospedeiro até sobrar apenas a carcaça ossuda exposta ao sol. Se você também sente, aí no seu estado, na sua cidade, que a alegria do brasileiro foi roubada, que a festa virou risco, inscreva-se no canal agora. Vamos mostrar que ainda existe resistência, nem que seja na memória de quem viu os dias de glória, mas a verdade mais terrível, a teoria conspiratória que infelizmente faz todo o sentido e que o meu filho me explicou numa noite de insônia. Regada a cerveja quente e cinismo, é ainda mais perversa do que a simples extorsão do comércio. O caos não é apenas para cobrar taxa. O caos é uma ferramenta imobiliária de longo prazo. O caos é um trator invisível que prepara o terreno. Vocês já pararam para pensar por que o Estado, com todo o seu poder, deixa a favela chegar nesse ponto de inviabilidade absoluta? Por que eles deixam o lixo acumular até virar montanha, o esgoto estourar e correr na porta, o tiro comer solto dia e noite, a ponto de a vida aqui em cima se tornar um inferno na terra insuportável, até para quem nasceu aqui? Vocês acham que é apenas incompetência, preguiça ou falta de verba? Não, meus filhos. É projeto. É a gentrificação armada. O Felipão me disse,
olhando para a vista milionária da nossa laje, com um cigarro de maconha queimando entre os dedos. Mãe, acorda para a vida. A gente está sentado em cima de uma mina de ouro. Olha essa vista. Olha o mar. Olha os dois irmãos. Esse metro quadrado aqui, do Vidigal, do Cantagalo, da Rocinha. Isso aqui vale mais que 1 metro quadrado de Ipanema. O único defeito desse terreno, o único problema que impede isso aqui de virar Mônaco, somos nós, os pobres. Os pretos, a gente é o cupim que desvaloriza o imóvel. Eles querem essa vista, mãe, mas sem a gente nela. A estratégia é clara, diabólica e paciente. Deixar a violência explodir até o nível do insuportável. Deixar o medo expulsar o morador honesto, o trabalhador que paga as contas. Deixar a infraestrutura colapsar até que viver aqui seja impossível. E quando a favela estiver vazia, ou ocupada apenas por cracudos e bandidos, ou quando um incêndio acidental misterioso queimar metade dos barracos de madeira, como já aconteceu tantas vezes, e ninguém investiga, o Estado entra, mas não entra para urbanizar para nós, não entra para trazer saneamento para Dona Maria, entra para revitalizar, entra com a desculpa de risco geológico, risco ambiental ou risco de segurança nacional para remover as famílias restantes na marra. Com indenizações ridículas, e 5 anos depois, o que aparece no lugar do meu barraco? Um hotel boutique, um resort de luxo ecológico, um condomínio fechado para gringo, com teleférico exclusivo, segurança privada israelense e muro de vidro. Nós, os traficantes, somos os idiotas úteis do sistema. Mãe, o Felipe disse, com um sorriso amargo, cuspindo a fumaça para o alto. A gente está fazendo um serviço sujo para eles de graça. A gente está expulsando o morador raiz. Com a nossa guerra, a gente está limpando o terreno, desvalorizando a área para eles comprarem barato depois. Nós somos os porteiros armados de um terreno que já foi vendido na planta lá em Paris ou Nova York. Quando a gente terminar de expulsar todo mundo, a polícia sobe, mata a gente em 1 semana. A mídia aplaude e a empreiteira entra com o cimento e o paisagismo. Essa é a realidade que me tira o sono e me faz olhar para as paredes da minha casa como se elas fossem feitas de areia. A guerra do tráfico não é contra a sociedade, é contra a permanência do pobre no metro quadrado mais caro do litoral brasileiro. Cada tiroteio é uma ordem de despejo não assinada. Cada operação policial é uma etapa da especulação imobiliária. Eles querem o Rio de Janeiro, mas querem um Rio limpo, higienizado, asséptico, um cenário de novela do Manuel Carlos, onde a favela é apenas uma luzinha bonita no horizonte para compor a paisagem, sem cheiro de pobre, sem som de funk e, principalmente, sem gente. Eles querem a nossa casa e estão usando os nossos filhos para nos expulsar dela. A teoria virou prática, e a prática virou uma dor física insuportável no dia em que o Rio de Janeiro morreu definitivamente dentro de mim. A tragédia não bateu na minha porta com um tiro na laje, como eu sempre temi. Ela me encontrou no asfalto, num lugar que deveria ser sagrado, intocável, o cartão postal da cidade. A minha sobrinha, a Carol, filha da minha irmã falecida, uma menina doce, estudiosa, de 19 anos, que estudava turismo seguindo meus passos e sonhava em trabalhar em navio de cruzeiro, estava fazendo um estágio de verão num quiosque chique na praia de Copacabana. Era um domingo de sol radiante, céu azul, mar calmo. A praia estava cheia de famílias, crianças, turistas, tirando fotos. O rio parecia, por um breve e mentiroso momento, aquele rio antigo dos anos dourados. De repente, o barulho, o som que rasga a ilusão, não veio do morro, veio da Avenida Atlântica, uma perseguição policial em alta velocidade. A polícia, perseguindo bandidos que tinham assaltado uma joalheria no Leblon e fugiam de moto costurando o trânsito. O tiroteio começou no meio dos carros, no meio das pessoas, no meio da tarde de domingo. As balas não têm GPS, as balas não têm freio, as balas não escolhem CPF, nem idade, nem sonhos. Uma bala perdida, esse termo maldito que a imprensa usa para naturalizar o assassinato de inocentes, encontrou o peito da Carol enquanto ela servia uma água de coco
para um casal de alemães na mesa da calçada. Ela não teve tempo de correr, ela não teve tempo de se abaixar. Ela caiu na areia branca e fina de Copacabana, segurando a bandeja. O sangue dela, vermelho vivo, manchou a areia, escorreu para as pedras portuguesas do calçadão, manchou a imagem do Brasil. Eu vi a notícia pela televisão antes de receber o telefonema que destruiria minha vida. O plantão da Globo entrou no ar. A câmera do helicóptero focava lá do alto, no corpo coberto por uma canga de praia colorida, cercado por curiosos e policiais. Ao fundo, o mar azul, o pão de açúcar imponente, a beleza insultante da natureza que permanece indiferente à nossa tragédia humana. Eu reconheci a canga, eu reconheci o tênis. Eu caí no chão da sala gritando, uivando como um animal ferido. O meu filho, o Felipão, chegou em casa minutos depois, transtornado, pálido, com o rádio na mão. Ele não tinha nada a ver com aquele assalto específico, a área dele era outra, mas ele sabia no fundo da alma podre dele que ele fazia parte da engrenagem que permitia aquilo, que ele financiava a cultura da arma. Mãe, a Carol. Disseram que foi a Carol, ele gaguejou, chorando como a criança que ele deixou de ser há muito tempo. Eu me levantei do chão, possuída por uma fúria fria, eu caminhei até ele e dei um tapa na cara dele. Um tapa forte e estalado, que deixou a marca dos meus dedos na bochecha barbada dele. Cala a boca, Felipe. Não fala o nome dela. Isso é culpa sua. É culpa do seu chefe. É culpa da polícia. É culpa de todo mundo que transformou essa cidade num campo de batalha. Não existe lugar seguro, Felipe. Não existe asfalto e favela. O sangue desce. A merda desce! O rio inteiro é uma trincheira e vocês cavaram os buracos. Naquele dia, no velório da Carol, com um caixão fechado porque a violência do tiro de fuzil deformou o corpo delicado dela, eu percebi que não havia mais esperança. O colapso não era uma manchete de jornal ou uma teoria econômica. Era minha família sendo enterrada numa cova rasa. O tiro que matou a Carol matou a minha última ilusão de que se eu não me meter, nada acontece comigo. A omissão também leva tiro. A inocência também sangra. O cartão postal estava rasgado, queimado e mijado. A cidade que eu amava, a cidade que eu vendi para milhares de turistas com um sorriso no rosto, tinha se transformado num monstro canibal que devorava seus próprios filhos à beira-mar, sob a luz do sol. Hoje é o meu último dia no Rio de Janeiro. A casa onde eu morei por 50 anos, a laje onde eu criei meus filhos, onde eu fiz churrasco, onde eu tomei banho de mangueira, onde eu sonhei e onde eu chorei, está vazia. O eco dos meus passos na sala sem móveis é o som mais triste que eu já ouvi. Eu vendi tudo o que tinha menos a geladeira, o fogão, a cama, a televisão, por um preço ridículo. Porteira fechada para um vizinho requém-chagado do Nordeste que ainda tem a esperança tola que eu já perdi. As malas estão na porta, 2 malas velhas de couro, amarradas com corda, contendo uma vida inteira de memórias que eu preciso carregar, mas que eu queria desesperadamente esquecer. Eu vou embora. Eu vou para o interior da Paraíba, para a terra dos meus avós, um lugarejo onde a terra é seca, o sol castiga a pele e a água é escassa, mas onde o silêncio da noite é quebrado pelo canto do grilo e não pelo rajadão do fuzil. Eu vou fugir. Eu sou uma refugiada de guerra dentro do meu próprio país. Eu sou uma exilada na minha própria terra. O Felipe não vai? Eu implorei, eu ajoelhei, eu pedi pelo amor de Deus. Mas ele disse que não pode sair. Disse que tem compromisso com a firma, que está devendo na boca, que é cria do morro e não sabe viver no mato. Mentira. Tudo mentira. Ele não vai porque ele é viciado. Não em droga, mas na adrenalina, no poderzinho medíocre de mandar em 2 ruas sujas, na ilusão de que ele é alguém importante porque tem uma arma na cintura. Ele escolheu ficar e afundar com um navio. Ele escolheu ser o capitão do Titanic, enquanto a água sobe. Eu olhei nos olhos dele hoje cedo, na porta da cozinha, e me despedi. Não foi um até logo, não foi um se cuida, foi um adeus
definitivo. Eu segurei o rosto dele entre as minhas mãos e olhei fundo naqueles olhos que um dia foram doces e hoje são vidrados e frios. Eu sei, e ele sabe, que a próxima vez que eu vir o rosto dele será numa foto de jornal sensacionalista, com a tarja preta nos olhos, ou estampado numa camiseta de saudades eternas, vestida por algum amigo falso, num baile funk. Eu tô abandonando meu filho para salvar o resto de sanidade que me sobra. É a decisão mais cruel, antinatural e dolorosa que uma mãe pode tomar, mas o Rio de Janeiro te obriga a escolher entre a sobrevivência e o amor. E eu escolhi sobreviver para contar a história. Antes de pegar minha bolsa e descer a escadaria interminável pela última vez, eu subo na laje para olhar a vista. O sol está se pondo atrás do Morro Dois Irmãos, tingindo o céu de roxo, laranja e vermelho sangue. As luzes da cidade começam a acender lá embaixo, na zona sul, como um colar de diamantes tremeluzente. É lindo. Meu Deus, como é lindo! É de chorar de tão lindo, e é de morrer de tão triste. É uma beleza que ofende, uma beleza que mente. Eu olho para o Cristo Redentor, lá longe, no topo do Corcovado. A neblina de pólvora, poluição e queimada continua lá, cobrindo o rosto de pedra dele. Eu sinto, no fundo da minha alma, que ele está chorando. Ou talvez, quem sabe, ele tenha fechado os olhos de vergonha para não ver o que os homens fizeram com a cidade maravilhosa aos seus pés. Ele virou o rosto para nós. Eles conseguiram. O projeto funcionou. Os políticos corruptos, os milicianos assassinos, os traficantes gananciosos, as empreiteiras especuladoras, eles venceram, eles destruíram o paraíso. Eles transformaram a cidade maravilhosa na cidade do medo, na faixa de Gaza tropical. Eles privatizaram a beleza para poucos e socializaram a morte para todos. Eles mataram o espírito carioca e colocaram um alvo nas costas de quem tenta sorrir. Eu viro as costas para o mar. Eu viro as costas para o cartão postal. Eu viro as costas para o Rio de Janeiro. Desço a escada devagar. Pego minha mala pesada, o peso das lembranças. O último a sair, por favor, apague a luz. Se é que ainda tem luz nessa cidade, se é que não roubaram os cabos de cobre, se é que a gente não está vivendo na escuridão moral há muito tempo e só agora, na hora da partida, percebeu que o breu é total, o Rio de Janeiro acabou. O par que sobrou aqui é apenas um cenário bonito, cinematográfico, para um filme de terror sem fim. E eu, Dona Glória, me recuso a ser figurante nessa tragédia por mais um minuto sequer. Se você que está me ouvindo agora ainda mora aqui e ainda tem esperança, que Deus te proteja e tenha piedade da sua alma. Porque o Estado não vai te proteger, a polícia não vai e o crime não vai. Vocês estão sozinhos, órfãos, na cidade mais linda e mais maldita do mundo. Compartilhe esse vídeo, não para salvar o Rio, porque o Rio não tem mais salvação. Já passou do ponto de não retorno. Mas compartilhe para alertar o resto do Brasil. O que acontece aqui é um laboratório social e o experimento está se espalhando. O modelo de negócio do caos, a indústria do medo, está sendo exportada para sua cidade, para o seu bairro. Agora mesmo, adeus, Rio, eu te amei tanto que doeu na carne. E agora, a única cura possível para essa dor é te esquecer para sempre.